Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom, vamos então para o nosso próximo módulo e vamos aqui tratar hoje de uma questão que é bastante séria também, que é quando nós vamos inserir matéria adicional no nosso proferimento. Então são matérias que a gente colhe às vezes da mídia, de noticiários, e isso vai dando um recheio, né, para o nosso esboço, a nossa fonte de matéria, e a gente vai então vincular algumas informações linkadas com o nosso tema. Então aqui entra uma palavra de alerta, né? Afirmações, declarações, e nós temos que tomar cuidado com as fake news, né? As fakes que a gente já viu falar por aí. Por que esse assunto é importante? Especialmente agora, na época que a gente vive, as informações elas se propagam muito rapidamente. E aí quando você coloca uma informação ali, pode ser que uma vez que você falou, para retroceder fica um pouquinho difícil. Só quero fazer um adendo aqui antes de seguir com a matéria, que no módulo anterior a gente colocou sobre a oratória nos ajudar a ter, né, conversas e tabular assuntos com vários tipos de pessoas, né? E a gente usou uma expressão aqui do tipo, quando alguém é inferior a você. O inferior aqui não é inferior como pessoa, tá? Só para deixar claro. O inferior aqui é quando existe uma situação hierárquica, muitas vezes, né? Um chefe para o funcionário para a pessoa da copa, uma pessoa que tem menos conhecimento intelectual que você, ou alguém que tem mais conhecimento que você. Então, o que a gente quis dizer, para deixar muito claro, é que a oratória ela pode ajudar você em todos os níveis, você conseguir ter uma conversa de igual para igual, tá? Essa é a ideia, tá bom? Não é a questão de inferiorizar alguém como pessoa, e sim, pura e simplesmente naquelas categorias hierárquicas ou de conhecimento cultural de modo geral, tá certo? Muito bom, então assim, quando você tem que usar, ou você pretende usar uma apresentação onde vai conter informações estatísticas, números, experiências, histórias da vida real, comparações, você realmente tem que se preocupar com as afirmações e declarações que você está prestes a fazer. Por quê? Porque, como dissemos as palavras, uma vez que você soltou ela, que você verbalizou, você não consegue puxá-la de volta, né? E às vezes reparar o dano que certa declaração pode ter tido dá muito trabalho. Em alguns casos dá até um dano financeiro para você se reparar ou se retratar. Então até no nosso dia a dia, né, mesmo ao falar com pessoas, em pouco tempo, minutos, talvez a gente se arrependa da informação da frase que a gente usou. Então, se você está no círculo familiar ali, amigos, é fácil você contornar, né? Pede desculpa ali, dá um abraço, dá um beijo ali, e vida que segue. As pessoas estão com você ali e sabem do seu jeito, conseguiram ver o entorno da situação. Mas quando a gente fala em público, fica difícil daí. Porque é muitas pessoas que podem propagar aquilo que você acabou de falar. Então é importante que, quando usar declarações, estatísticas, números, situações da vida real, que a gente tenha um conhecimento aprofundado daquele assunto. E importante também que a gente tenha as informações mais atualizadas sobre aquele tema. Por quê? Porque a gente vai precisar ter argumentos, se a gente for confrontado com algumas perguntas, e aí a gente tem que saber como sair dessa. Uma vez uma pessoa fez uma declaração sobre uma certa empresa, uma seguradora, e ela foi questionada pela seguradora num comunicado extrajudicial, perguntando da onde que ela tinha aquela informação, aquela afirmação. A seguradora queria uma prova de que aquilo lá era verdade. E aí? Ela agora vai ter que explicar de onde é que saiu aquela afirmação. Por quê? Porque, na opinião da seguradora, aquela afirmação colocou em xeque a credibilidade da seguradora no mercado. Vocês entendem como isso é sério?
Por isso que não dá para usar qualquer informação. A gente precisa ter certeza de que aquela informação é verídica. Então é importante saber os fatos, contexto e a exatidão das informações que a gente vai usar. Sempre que você for usar uma informação adicional, extraia de fontes confiáveis. Porque a gente fala de fontes confiáveis é porque exatamente existe o contrário também. Nem toda informação veiculada em rádio, televisão, internet são confiáveis. Infelizmente é assim. Analise bem se as informações estão de acordo com o seu tema, com aquilo que você vai usar, se você realmente tem que usar aquilo, o contexto e a aplicação dessa informação na sua matéria. Importante. Também quando a gente vai fazer certos comparativos e certas afirmações, a gente precisa tomar cuidado para não dimensionar errado, provocando um certo exagero naquela notícia ou na informação, no sentido de que ela se torne uma informação impactante. A gente não precisa causar esse impacto desta maneira. Por quê? Porque às vezes a maneira com que a gente está pronunciando aquela informação muda-se o contexto. Querem ver? Em algumas situações, algumas pessoas pode virar a maioria das pessoas. Ou então, muitas pessoas pode virar todas as pessoas. Certos casos pode virar em todos os casos. Ou algumas vezes aquilo ocorre em sempre ocorre. Vocês percebem como tem uma diferença aqui de grandeza? Então, algumas pessoas não são todas as pessoas. É a mesma coisa que você falar, não, mas todo mundo me critica. Tá, mas todo mundo quem? Num grupo de X pessoas lá da tua empresa, 2 falaram mal de você? A empresa tem 100 funcionários. Então é todo mundo te criticando? Não, né? São 2 pessoas. Então essa superdimensão dada, quando colocado lá em informações para um público, uma palestra maior, isso toma uma proporção muito grande também. E superdimensionar os assuntos, ou colocando muitas ideias em cifra, estatística, extensão, gravidade, impacto, a assistência pode colocar em dúvida a credibilidade de quem está divulgando aquela informação. Então, assim, é tomar cuidado, né? As pessoas saem de lá com uma ideia distorcida, não, mas aquilo ali não. Ele foi exagero, não, o cara não sabe o que está falando. Então, a gente precisa realmente ter o discernimento, o cuidado na utilização das informações. Por que cuidado? Porque existe uma extensão de danos que uma fake news pode causar. E é por isso que a gente tem que ficar atento às afirmações que a gente vai usar. O que seria uma fake news? O que é uma fake news? Aqui diz que pode indicar a vontade deliberada de distribuir informações falsas ou rumores, independentemente dos meios de comunicação e motivações associadas à sua criação. Em suma, uma fake news, a informação gerada é justamente para criar o conflito, para criar a desinformação, independente do meio que você colocar. Se é um grupo de mensagem, se é um meio de divulgação na mídia, rede social, independe. A ideia aqui é causar a desinformação. Então, uma fake news, uma vez propagada, você está contribuindo para que aquela informação falsa se propague ainda mais. Então, muito cuidado. As notícias falsas, elas podem causar um grande impacto, com consequências graves na reputação de uma pessoa ou de uma empresa, conforme exemplificamos a situação da seguradora, causando complicações não só econômicas, mas também pessoais, psicológicas, know-how e também de visão de valor de mercado daquela empresa ou daquela pessoa. Se você coloca uma fake news, né, se vamos corroborar com a fake news,
dizendo que tal médico é imperito em certos procedimentos, imagine se a partir de agora as pessoas vão acreditar nisso e vão cancelar as consultas com ele, todas elas. Aí o médico vai querer uma cariação, ele vai querer saber, não, mas da onde que vocês tiraram isso? Qual é a evidência que vocês têm disso? Quando se coloca uma fake news numa rede social, aí, numa mídia qualquer, muitas vezes quando pessoas não, né, elas já entenderam que aquilo ali, a pessoa, imagine que ela acredita que de fato a pessoa fez aquilo que é errado. Já ouviram falar em linchamento virtual? Acontece. Todo mundo na rede social começa a dar contra aquela pessoa, começa a vir comentários, uma enxurrada de comentários, e a pessoa vai lendo aquilo, ela sofre um linchamento virtual. E quando a pessoa sai na rua, ela arrisca sofrer fisicamente também. Certa vez foi colocado um relato numa mídia qualquer aí, uma rede social, de que uma mulher estava sendo acusada de sequestrar a criança para rituais. A pessoa não tinha nada a ver com isso. Quando a pessoa sai na rua, as pessoas querem linchar ela. Já pensou a consequência de uma informação deturpada, completamente fora de nexo? Quando envolve saúde pública, já foi falado 1000 vezes propaganda a questão lá das vacinas, ou a negação de uma doença, de uma endemia, de uma pandemia. E aí o que acontece? As pessoas acabam ignorando o aviso e muitas vezes elas acabam, infelizmente, falecendo em razão daquela doença que ela contraiu porque ela não se preveniu. Mas ela comprou uma ideia que foi promulgada nas mídias. Não voltamos aqui ao ponto, né? Não estamos aqui dizendo que é certo ou errado tomar ou não certa vacina, não é esse o ponto. O que a gente quer destacar aqui é o fato da pessoa receber uma informação que ela é inverídica, agir em conformidade com aquilo e sofrer muita consequência disso. Consequência ruim, porque ela acreditou numa desinformação. Questões de homofobia. Então, as pessoas elas podem discordar de certo proceder da pessoa. Tudo bem, ninguém é obrigado a concordar com tudo nem com todos. Mas isso não lhe dá o direito de denegrir a imagem da pessoa ou faltar com respeito dela como ser humano. As opiniões pessoais que nós temos acerca dos nossos assuntos todos, a maneira como nós pensamos, ela fica restrita ao nosso pensamento. Quando eu preciso transcender, expor isso para um público, nós temos que ser mais comedidos. Nós temos que levar em conta que, independentemente do que eu penso, concordando ou não, quando eu falo de uma pessoa, eu não posso sair aqui denegrindo a imagem dela pela orientação sexual que ela tem. De maneira alguma. Até, por sinal contrário a isso, a pessoa pode ser um excelente cidadão, uma excelente pessoa, uma pessoa super capaz, que realiza tantas coisas, e a gente aqui está colocando ela num degrau abaixo, ou muito abaixo, pela orientação sexual dela. Então, assim, cada coisa no seu lugar. Você concordar ou discordar é uma coisa sua, mas transcender isso para um público, colocando a sua opinião ali, isso não vai ficar bom. Isso, tenha certeza, não vai dar certo. Também envolvendo a questão lá de preconceito ou xenofobia, né? Há muito discurso de ódio por aí. Muitos deles tomam conta de várias redes sociais. Acontece que esse discurso de ódio, propagado ou velado muitas vezes, ele já resultou em ataques. Ataque de acampamento de imigrantes, como aconteceu em alguns casos de imigrantes da Venezuela. Estavam morando lá em Pacaraima, em Rondônia, e quando simplesmente passaram a fronteira, alguns estavam esperando eles com pedaços de madeira, pedra, bomba caseira para atacar o acampamento deles. Então, assim, é essa a maneira com que a gente vai receber uma pessoa
ou um grupo étnico que precisa de apoio, de ajuda. Então, fica aí a reflexão sobre um discurso de ódio de uma etnia, muitas vezes, uma intolerância. E isso também a gente tem que tomar muito cuidado. Não, novamente, não ficar velando ou explicitando aquilo e colocando a nossa opinião ou um discurso tendencioso numa coisa que é tão séria. Nós temos que ter responsabilidade quando a gente fala a um público. Ou então, legitimar a violência. Como se a violência fosse legítima contra uma pessoa. A gente observou já alguns anos atrás, agora veio aí uma condenação com respeito àquela situação da Marielle Franco, né? Foi falado há tempos atrás, quando as reportagens saíram, que ela podia até mesmo estar envolvida com o tráfico lá na região que ela estava. Quando a informação real era bem o contrário. Ela lutava com direitos humanos e estava tentando denunciar pessoas envolvidas com certos abusos de poder, violência, enfim. Isso criou uma imagem, né, desvirtuada da pessoa. Então, alguns acham que a violência contra a pessoa ou contra as pessoas podem estar legitimada por uma situação que foi vinculada. E nós não podemos ser portadores de uma informação deturpada assim, porque as consequências realmente podem ser muito sérias. Então, uma vez sabendo de todos os estragos, né, que as notícias falsas elas podem causar, a gente tem que tomar cuidado no nosso proceder. Quando somos pessoas públicas ou quando a gente vai passar informação para alguém, a gente tem que levar em conta que dali as pessoas vão propagar aquilo que você disse. Então é preciso tomar muito cuidado com as informações que a gente vai noticiar. Então vamos lá. Primeiro ponto de atenção e de cuidado. Não leia apenas o título. Leia a notícia toda, antes de você usar alguma parte e informação daquela notícia. Tá? Segundo, procure confirmar a autoria da informação. Essa informação ela tem que conter o autor, a data quando ela foi publicada. Se não conter essas informações, desconfie do conteúdo. Terceiro, pesquise mais daquela informação na internet. Veja se outros setores estão vinculando aquela informação. Compare com outras fontes. Se ela for verdadeira, vai ter outras fontes que também vão estar falando. De preferência, fontes fidedignas, que você possa realmente confirmar. Caso uma notícia ela seja falsa, é provável que você encontre informação dela também como sendo falsa em outros veículos de notícia. Tá bom? Partilhar notícias antigas pode também ser uma desinformação. Por quê? Porque a situação da época pode não ser a mesma atualmente. Então, não fique perdido no tempo. De repente você lança uma informação como um fato, aquilo já mudou um monte e você ainda está preso a uma informação anterior. Vai usar uma informação externa, certifica de que aquilo é a última informação, a mais atualizada. Ok? Quinto ponto, então, aqui, questione qualquer informação, notícia, mesmo que você tenha recebido da parte de alguém que você conhece. O que você tem que sempre se perguntar? Puxa, mas será que é isso mesmo? Será que dá para confiar nessa fonte, nessa informação? Porque, veja, se ela é uma informação relevante que cabe na tua apresentação, que cabe na maneira que você vai, né, ela vai realmente contribuir para a tua apresentação, é um comparativo interessante, um exemplo legal, que é bom de utilizar, mas assim, ó, certifica de que a notícia é verdadeira e que realmente você possa usar. Tá bom? Sobre esse tema, então, a que conclusão chegamos, né? As informações confiáveis que estão disponíveis servem, de fato, para enriquecer e dar mais detalhes, talvez, no nosso esboço. E a certeza aqui é de instruir e aumentar o conhecimento do público. Porém, cuidados, então, são necessários para não afrontarmos ou ofendermos ninguém, na nossa assistência, no nosso público, na mídia, porque nós não queremos propagar e não temos a intenção, obviamente, de propagar notícias falsas, e nós não queremos deixar
que isso coloque o nosso pronunciamento, a nossa pessoa em descrédito. A gente quer que quando a gente faça algum pronunciamento, algum proferimento, algum discurso, uma apresentação de matéria, se tiver informações adicionais, que elas estejam realmente corroboradas ali e validadas pela imprensa local, por jornais, enfim, que seja realmente uma informação fidedigna. Por isso, essa informação de hoje é importante, né? Afirmações e declarações, cuidado com as fakes. É importante que a gente tenha esse cuidado. Quando a gente recebe uma designação de um discurso para fazer, quando a gente recebeu essa incumbência, a gente recebe geralmente um tempo. Você pode falar 30 minutos, a tua parte é 30 minutos, a tua parte é 35, a tua parte é 15 minutos. E aí nós queremos usar de fato bem o nosso tempo. Quando participa-se de um painel, várias pessoas juntas, tem um tempo para cada um. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso no próximo módulo, como que você pode utilizar bem o seu tempo, tá certo? Até o próximo vídeo.